Vamos a Brasília, porque está o Délio Rocha lá na capital federal e a gente já começa tratando desse assunto com o Délio, que envolve o plano pró-Brasil. Ele vai sair do papel, Délio Rocha, ou para sair do papel é preciso primeiro convencer o ministro Paulo Guedes? Boa tarde para você. Joelson Jordani, meu boa tarde para você, para o Elivaldo, boa tarde a todos. Ele deve sair do papel, sim, Joelson, mas é um plano aí, é um programa para o período pós-Covid-19. Não é para entrar agora em prática, a previsão é que ele comece a sair do papel em outubro e todos os ministérios devem contribuir apresentando propostas para esse programa, né? O programa pró-Brasil. E a economia, ela vai ser a espinha dorsal, deve aí percorrer todo esse programa. Na semana passada, o pró-Brasil foi apresentado pelo general Braga Neto, inclusive o pessoal, todos que estavam presentes, né, cobraram a participação do ministro da Economia, Paulo Guedes. Todos ficaram surpresos porque Guedes não estava no local. Mas hoje, viu, Joelson, o ministro Paulo Guedes disse que esse programa deve aí, então, sair. Claro que aí tem muitas reuniões ainda previstas para dar uma cara, um formato exato desse programa. Agora, essa fala de Paulo Guedes hoje, eu queria destacar, onde ele aparece ao lado do presidente Jair Bolsonaro, foi uma maneira também de calar aquelas pessoas que vinham falando que Paulo Guedes era o próximo na lista de demissão, de exoneração do governo, né? Isso, no final de semana, muito se falou nisso na imprensa nacional, principalmente depois da saída do ministro Sérgio Moro. Só que essa saída de Moro teve um outro efeito, né? Porque houve um desgaste muito grande para o governo federal e a avaliação é que o presidente Jair Bolsonaro não quer arcar com a outra exoneração neste momento, e neste caso Paulo Guedes ganharia mais força. E o discurso do ministro Paulo Guedes hoje, Joelson, onde ele aparece ao lado do presidente Jair Bolsonaro, é um discurso de otimismo, onde ele se mostra também alinhado com o presidente Jair Bolsonaro, sempre cita o presidente, faz muitos elogios e disse que o horizonte do Brasil na economia é um horizonte aí positivo, né, que a gente deve passar, se recuperar rapidamente após esta pandemia. E ele também cobrou hoje pela manhã uma participação maior dos servidores no enfrentamento desta crise. Vamos conferir um trecho do que falou Paulo Guedes. O presidente sempre disse, mais Brasil, menos Brasília. Vamos proteger, lançar outra camada de proteção para a saúde, para os brasileiros, mas ao mesmo tempo com a contrapartida. Precisamos também que o funcionalismo público mostre que está com o Brasil, que vai fazer um sacrifício pelo Brasil. Não vai ficar em casa trancado, com geladeira cheia, assistindo a crise, enquanto milhões de brasileiros estão perdendo emprego. Não, eles vão colaborar. Eles vão também ficar sem pedir aumento por algum tempo. Ninguém vai tirar, e o presidente disse, ninguém tira direito, ninguém tira salário, ninguém encosta em nenhum direito que existe hoje. Mas, por atenção aos brasileiros, para nos ajudar no combate a essa crise, não peçam aumento por 1 ano e meio, contribuam com o Brasil. Então essa semana mesmo nós já devemos ter essa novidade, é um plano também importante, estruturante, mostra a contrapartida, e o Brasil vai voltar à tranquilidade muito brevemente, muito antes do que todos esperam. O que nós não podemos fazer é justamente planos nacionais de desenvolvimento como era antigamente, porque a nossa direção é outra. O excesso de gastos de governo corrompeu a democracia brasileira, estagnou a economia brasileira. O presidente tem isso muito claro, e é um homem determinado, firme, sabe para onde está. Então nós estudamos o que foi importante, a área de infraestrutura é importante, nós faremos, mas sempre dentro da responsabilidade fiscal. E quando há uma exceção, como houve um problema de saúde, o presidente é o primeiro a nos pedir para, olha, agora vamos para o regime de exceção. Acabou, controlamos essa primeira onda, que é a onda da saúde, vamos mergulhar na segunda onda da economia e vamos sair do lado de lá muito mais fortes e unidos do que entramos.
Joelson, ainda no caso do Pro Brasil, né, o programa que foi apresentado na semana passada, ele tem duas vertentes que foram batizadas de ordem e progresso. A primeira vertente está mais ligada às questões normativas, à segurança jurídica, e a outra vertente, a do progresso, prevê a investimentos em grandes obras e também parcerias com o setor privado. E o ministro Paulo Guedes, Joelson, ele diz que para sair do papel, esse programa também precisa contar, sim, com investimentos da iniciativa privada. E sobre a situação do ministro Paulo Guedes no governo, eu queria também destacar que o Centrão, de quem o presidente Jair Bolsonaro vem se aproximando mais, não tem simpatia pelo ministro Paulo Guedes. Mas, como eu disse anteriormente, com a saída do ministro Sérgio Moro da Justiça, Paulo Guedes deve ganhar mais fôlego no governo, porque neste momento Bolsonaro não quer arcar com o ônus de mexer aí com o nome forte do governo, Paulo Guedes, que já foi considerado um dos superministros de Jair Bolsonaro. Joelson. Tá, então, Délio Rocha trazendo as informações para nós, direto de Brasília, sobre esses novos modelos. Elivaldo Barbosa, é possível dizer que, diante do que você viu, ou diante do que tem visto, Paulo Guedes pode se convencer de um novo modelo? Ele adaptações. Primeiro, ele ganhou uma sobrevida aí, né? Já fala em outubro, final do ano, pós-pandemia. Quem sabe se ela sair desse período aí, né? Agora, ele ganha força, porque não foi como foi lançado na semana passada o programa. Era para ser já começar a ter um projeto, inclusive a obra idealizada pelo próprio ministro Tarcísio Freitas, que era exatamente uma ferrovia lá no estado da Bahia, considerado um corredor de transporte de grãos, de uma das regiões mais produtivas do país. Agora, o ministro Paulo Guedes, ele tem senões em relação ao projeto. Exatamente como ele falou aí agora, incorporar o capital privado, porque o Brasil, na visão de Paulo Guedes, que comanda a área econômica do governo, o governo não tem lastro financeiro para dar conta de um projeto de tamanha dimensão. Teria que se endividar bastante, uma suplementação orçamentária muito elevada, um custo muito elevado, que não teria como bancar esses 30 bilhões de reais. Com isso, haveria aí um desajuste muito grande nas contas do governo e ele não teria esse horizonte para fazer isso. Agora, quando se fala nessas possibilidades de participação do capital privado, aí já é o dedo de Paulo Guedes numa readequação desse modelo de retomada de investimentos no país.